Irmãos, muita paz, sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos vossos corações. Abençoe-nos esse mestre de amor em nosso encontro, porquanto hoje estudaremos o Livro dos Espíritos, na sua parte segunda da pluralidade das existências. Capítulo 4, é esse o título, das questões 200 a 202, sob o título Sexo nos Espíritos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará do quê? Da ignorância, em primeiro lugar, mas também dos erros do nosso passado, da influência do nosso passado, das forças que nos governam e que trazemos conosco ao reencarnarmos e que agem sobre nós, conduzindo-nos para a vivência daquilo que nós já passamos e que agora precisamos modificar e transformar, e o conhecimento, a iluminação de nossa consciência pela verdade, fará com que tenhamos força, coragem e determinação para seguirmos em frente, esquecendo o passado, lutando contra as suas influências hoje sobre nosso psiquismo e sobre nossa alma, para que possamos caminhar em direção às estrelas, rumo ao coração augusto de nosso Mestre Jesus e ao reino dos céus. A questão 200. Tem sexo os espíritos? É a pergunta do Livro dos Espíritos. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Ora, irmãos, nós ouvimos muita gente afirmar, com grande convicção, de que os espíritos não têm sexo. Eles não têm sexo como nós entendemos, através das nossas organizações, femininas e masculinas. O Livro dos Espíritos não diz categoricamente que os espíritos não têm sexo. Não tem como nós entendemos. Porquanto, irmãos, antes da nossa ciência evoluir nas pesquisas dos reinos vegetal e animal, nós também não compreenderíamos muitas relações existentes no sexo, no reino vegetal e também no animal. Não conceberíamos as plantas com órgãos sexuais, e elas têm. Hoje nós sabemos. Então, quando o Livro dos Espíritos diz não como o entendeis, é devido à nossa ainda incapacidade de informação e de compreensão do que é o espírito. Nós só sabemos que ele é alguma coisa, mas não temos nenhuma definição de sua constituição divina e sagrada. E como os sexos dependem da organização, obviamente, os espíritos estabeleceram que entre eles existe amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos, tanto quanto acontece conosco. Nós só somos simpáticos àqueles que pensam como nós, sentem como nós, gostam das mesmas coisas que nós. Simpatia. No mundo dos espíritos é a mesma coisa. Os espíritos são simpáticos entre si pelas mesmas tendências. E há entre eles, pelo menos aqueles que já acordaram e que já se colocaram na obra do Senhor Jesus, o amor que os une, que é a força maior do universo, como nós já sabemos. Então, na questão 200, irmãos, nós precisamos tomar cuidado em nossas afirmativas. Os espíritos não têm sexo como nós entendemos. Essa é a visão mais íntima e profunda desta questão.
Na questão 201, a pergunta é: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Olha só, irmãos. Quer dizer que é o mesmo espírito que habita tanto o corpo do homem quanto o corpo da mulher. É o mesmo. Pode o espírito, numa nova existência, assumir uma outra constituição diferente da que nós possuímos hoje, por exemplo? Estou no organismo físico masculino. Numa próxima existência, eu posso voltar num feminino? E as nossas irmãs podem, numa próxima existência, voltar no masculino? Esta é a questão. E a resposta é: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, irmãos, uma hora, numa encarnação, estaremos num sexo e numa outra existência poderemos estar em outro. Não significa que seja consecutivos, certo? Essas reencarnações no corpo masculino, depois feminino, depois masculino, depois feminino, não. Não é bem assim. Nós vamos ver mais adiante em nosso estudo. Então, são os mesmos espíritos, ou seja, hoje no corpo masculino, amanhã no feminino. Isso é muito importante nós entendermos, porquanto nós vamos ver algumas situações no transcurso do estudo em relação a esse questionamento, por exemplo. É uma questão muito importante que nós precisamos começar a pensar, a refletir, né? A questão é: pode trazer ao espírito encarnado hoje alguma influência sobre seu psiquismo esta inversão de sexo? Ou seja, se eu fui do sexo feminino no passado, essa inversão pode me trazer alguma influência sobre o meu psiquismo? Será que essa influência é capaz disso? De mudar a minha maneira de pensar, né? Aí, Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1866, nos disserta a respeito desse assunto, desta questão. Kardec nos fala assim: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, e nós sabemos que o espírito sofre a influência do organismo em que ele se encontra, tanto na saúde, tanto na doença, o organismo sempre exerce algum tipo de influência sobre o espírito. Agora, e quanto ao psiquismo, que foi a pergunta anterior, ele diz, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias. Opa, então isso significa que se eu fui homem numa existência, eu tinha um caráter. E se eu vou reencarnar no sexo feminino, o meu caráter vai se modificar. Ou deveria se modificar. Não é verdade? Porque o organismo vai exercer influência sobre o espírito. E o espírito, então, se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Ou seja, o masculino e o feminino vão exercer influência sobre o caráter do espírito, de acordo com as suas experiências anteriores, e o espírito se dobra a elas. Para que possa o quê? Para que possa cumprir a etapa de progresso e evolução que lhe está sendo oferecida, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. O que deve prevalecer sempre é a organização atual, aquela com que renascemos. Para quê? Para que o nosso caráter se modifique e se adapte às novas condições de vida. Ele continua dizendo: essa influência
não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material. Ou seja, se eu estou no corpo masculino hoje, né, sofro a influência desse corpo em todas as minhas manifestações, em minhas ações, em minhas paixões, em meus vícios, em meus desequilíbrios, em meu progresso e em minha evolução, tá certo? Essa influência do presente, ela não vai se apagar tão logo a destruição do corpo físico, ou seja, a desencarnação. Ela vai continuar existindo no espírito desencarnado. Assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Homem e mulher, não temos gostos específicos, hábitos próprios, não é verdade? Cabeleireiro, futebol, shopping, barzinho para tomar o drink com os amigos. Esses gostos e hábitos terrenos também não se apagam instantaneamente com a desencarnação. Eles continuam na alma. São as lembranças da reencarnação que nós carregamos conosco. E depois, irmãos, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa quantas experiências numa mesma atividade sexual. Uma série de existências. E isso vai fazer com que ele se adapte cada vez mais à sua condição, masculina ou feminina. Ou seja, o seu psiquismo, né, o seu caráter, ele vai se fortalecendo dentro da natureza sexual em que se encontra. Não é isso? A repetição leva ao automatismo, à fixação. O que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito, ou seja, no mundo espiritual, na erraticidade, livre da matéria, o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. E isso é muito forte. Principalmente quando nós nos adaptamos muito bem ao corpo físico e à vida a que o sexo nos relaciona. Né? Por isso existem homens muito bem instalados na sua masculinidade e mulheres muito bem instaladas na sua feminilidade. É assim que funciona. Pela repetição de uma série de existências no mesmo sexo. Ou seja, essas influências vão continuar no espírito. Mudando de sexo, poderá então, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Isso é importante. Poderá, não são todos os casos, mas poderá, né, sob essa impressão e em sua nova encarnação, mesmo num sexo diferente do anterior, manter e conservar as suas inclinações, seu gosto, seu caráter, sua personalidade masculina ou feminina, né? Das existências repetitivas anteriores. E aí nós vemos que essas lembranças, né, poderão trazer alguma alteração no psiquismo, na adaptação do novo sexo. Há de pensarmos nisso, porquanto, se elas continuam existindo e são fortes, muitas das vezes, pela determinação com que nós vivemos,
Kardec nos fala. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Tendências masculinas na mulher, tendências femininas no homem. Anomalias aparentes, irmãos. Anomalias significa irregularidade, anormalidade. Só que essas irregularidades e essas anormalidades são apenas de aparência, são aparentes. Porquanto é aí que nós precisamos entender a sua causa, a origem dessas tendências, né? Dessas modificações que surgem na vida de uma pessoa, né? Quando ela muda de sexo. Certas anomalias, né? E o questionamento é: que anomalias aparentes serão estas? Né? Eu já expliquei o que é anomalia, né? E o aparente significa o quê? Né? Alguma coisa que está irregular, mas não é verdadeiro. O conhecimento da verdade nos traz, então, o entendimento mais perfeito. Agora, que anomalias aparentes são estas? Sexo e destino. André Luiz. Ouçamos o nosso irmão. Homens e mulheres, em espírito, apresentam certa percentagem, mais ou menos elevada, de característicos viris e feminis em cada indivíduo. Claro, se deixamos a existência, né, algumas vezes mergulhados em corpos de homens ou de mulheres, é natural, como nós já vimos, né, que estas características viris do homem e feminis da mulher continuem se apresentando na erraticidade, porque aqui, ó, em espírito. Na erraticidade. Características viris e feminis. E nós que estudamos a doutrina dos espíritos, sabemos que mantemos do outro lado da vida, não é? O sexo que deixamos na última existência. Podemos modificar pelo pensamento? Podemos, mas isso exige uma certa evolução, um certo conhecimento espiritual, né? Por que, né, essas tendências do outro lado da vida não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade. Ou seja, tá certo, irmão? Numa encarnação, numa mudança de sexo, tá certo? As lembranças dos espíritos na erraticidade, nas suas forças viris e feminis, não assegura, né, um comportamento íntimo normal para todos durante a próxima encarnação, se houver a inversão dos sexos, segundo a conceituação de normalidade. E é aí, né, que aqueles que não entendem e não compreendem, né, a necessidade de mudança de sexo para o espírito evoluir, né, não tendo esse conhecimento, consideram as manifestações dos homens e das mulheres, cujas manifestações na vida corporal se apresentam com determinadas influências viris e feminis em desacordo com a sua constituição atual, né, eles consideram como anomalias. E aí é por isso que André Luiz, anomalias aparentes. Porque a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Não é? Então, precisamos entender isso com muita clareza. Isso não é anormalidade. Isso faz parte da necessidade de experiência e evolução do espírito.
E aí, nós vamos entender agora nessa pergunta, na questão 386, né? Na 386, a pergunta é: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Nós temos uma foto de um casal à direita. Homem e mulher. Se amaram, se apaixonaram, viveram juntos, se conheceram, se estimaram, tiveram uma vida em comum. Numa outra existência, né? Ao encontrarem-se, e poderão reconhecer-se? Reconhecer-se, irmãos, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro pela afinidade espiritual, pelas ligações existentes do passado. São os laços de simpatia e antipatia que muitas das vezes se estabelecem entre os seres humanos. Então, se eles foram marido e mulher numa existência anterior, vão se sentir atraídos um para o outro novamente. A aproximação se estabelecerá através das lembranças inconscientes, né? Das vibrações que estabeleceram um com o outro. Agora, irmãos, precisamos raciocinar da seguinte maneira: se um deles sofreu uma inversão, uma mudança de sexo, o homem passou a ser mulher. E quando essas duas entidades femininas se encontrarem, poderão sentir-se atraídas uma para a outra pela lembrança do passado? Com certeza, isso poderá ocorrer. Com certeza, isso poderá ocorrer. Porque essa força, ela é natural, ela é da natureza. Foi estabelecida através de existências, talvez várias, em comunhões sentimentais. Então, irmão, reconhecer-se: ah, você foi meu marido, ah, você foi minha esposa, ah, você foi meu irmão, você foi meu pai, você foi... Isso não. Agora, pode sentir-se atraído, sim, por laços de simpatia ou mesmo de amor, um pelo outro, mesmo havendo uma mudança de sexo. Porque não podemos esquecer, né, que as influências persistem no espírito, no mundo espiritual, né, após a desencarnação. Em Vida e Sexo de Emmanuel, a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características. Então, o que é a homossexualidade, né? Definida pela ciência? Por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo. Nós não estudamos e não vimos que há a mudança do sexo de uma existência para outra e que ela pode ocorrer? E que os espíritos não se reconhecem, mas que podem sentir-se atraídos um para o outro? Aí está a natureza da homossexualidade. É um fenômeno natural na vida do homem e da mulher. Faz parte do contexto de evolução, de progresso. Só que nós precisamos entender que a obediência deve ser ao corpo estabelecido na reencarnação presente, por causa da mudança de sexo. Ora, se a mudança de sexo é necessária para a evolução e para o progresso do espírito, nós vamos ver isso daqui a pouquinho também, né? A razão, a causa, Kardec vai nos falar. Então nós precisamos entender isso, que a homossexualidade, tá certo? Na inversão dos sexos, ela pode ocorrer
que é a atração de uma criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, que está, um dos dois, na inversão dos sexos. Não encontra, né, a ciência explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, porquanto eles só veem o físico, eles só veem a vida presente, né? Então eles não encontram nos estudos psicológicos que tratam da homossexualidade a explicação para a atração entre seres do mesmo sexo. Eles não conseguem entender isso, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. A reencarnação explica, como nós estamos estudando, a necessidade de mudança de sexo para a evolução do espírito. E aí, irmãos, se um casal que viveu uma vida toda apaixonada, toda de relação de amor e de laços afetivos profundos e intensos, às vezes uma, duas, três encarnações, e nós sabemos que isso pode acontecer, é natural que, havendo a inversão de um deles, num reencontro futuro, numa outra existência, aquelas vibrações, né, elas possam encontrar ressonância um sobre o outro. E só a reencarnação explica. Só a reencarnação esclarece, né, essa atração de seres do mesmo sexo, que nós conhecemos como homossexualidade. Reencarnação inversiva. Agora nós vamos ver algumas causas da reencarnação inversiva na obra Ação e Reação de nosso irmão André Luiz. A mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, e nós sabemos que as mulheres se utilizam, né, e exploram a sensualidade, né, o corpo, a beleza, né, para arrastar o homem à delinquência e à devassidão, em alguns casos, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, ou seja, ela planta agora e colhe depois. Terrível alienação mental, perturbação, desordem, aflição, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Então aqui nós temos uma das causas da reencarnação inversiva. Aqui já não é mais para atender a evolução e o progresso na necessidade de conhecimento, mas sim reparação do mal praticado, da exploração, da subversão dos sentidos, dos sentimentos. E que ela agora precisará aprender a respeitar o homem e estando na condição de homem. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Qual será o psiquismo desta mulher, né, que usava da beleza, da sensualidade, da vaidade para explorar o homem, agora se vendo num corpo masculino? Qual será o psiquismo dela? Ela entrou em processo de alienação mental no mundo espiritual, né? Será que ela vai conseguir se adaptar ao novo corpo? Ou será que o psiquismo feminino vai ter uma ascendência grande sobre a forma física atual? A mesma coisa, irmãos, em muitas ocasiões acontece com um homem que tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos. E nós sabemos que isso acontece, a exploração do homem sobre a mulher. Nós sabemos que isso também acontece. O desrespeito, a violência, em nome de sua pretensa superioridade. A vida, né,
desde tempos mais remotos, coloca o homem como sendo superior à mulher. E o homem abusa disso. Aí o homem desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso. Preste atenção, irmão. Todo mal que fizermos aqui na Terra vai nos trazer perturbação e desequilíbrio no mundo espiritual e no futuro, numa próxima reencarnação. É lei divina, é lei de Deus. E como nós precisamos ressarcir a lei divina do mal que praticamos, né, os agentes dessa lei, que são os espíritos mais nobres e superiores, vão nos impor um renascimento doloroso e, em consequência também, de nossos desequilíbrios. E vão nos colocar num corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar a mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Em extremo desconforto íntimo. A mesma coisa da mulher. Será que o psiquismo do homem vai se alterar, vai se modificar apenas porque ele está num corpo feminino agora? Não. Principalmente se está sendo, vamos dizer, entre aspas, punido. A gente sabe que não há punição, há correção. E aí, será que ele vai mudar o seu psiquismo imediatamente para poder se adaptar ao novo organismo completamente oposto ao seu psiquismo ditador, aproveitador, desrespeitoso para com a mulher do passado? E aí? Nós estamos vendo, então, que as reencarnações inversivas em processos dolorosos devido ao mau uso da posição sexual que se detinha em existências anteriores trazem, àqueles que agora se encontram numa posição inversiva sexual, uma luta muito grande entre a aparência física e o psiquismo. Um combate. Qual dos dois deve prevalecer? Precisamos entender isso. O passado serve apenas de lição. O presente e o futuro é que deve ser observado. Ora, se nós renascemos em corpos masculinos e femininos para atendermos a lei de progresso, o corpo que recebermos de Deus numa encarnação é o que deve prevalecer na condução da nossa diretriz de trabalho na vida atual. Já que o psiquismo, tá certo? É obra do passado, no presente temos que lutar contra essa influência, muitas das vezes subversiva, vamos chamar assim. Porquanto tenta nos desviar de nossas responsabilidades, de nossos compromissos no sexo que nos encontramos na presente vilegiatura. Reencarnações inversivas, dolorosas, sempre vão redundar em lutas muito ásperas, difíceis, para que possamos corrigir os nossos desvios, aprendendo a respeitar o sexo que não respeitamos no passado. Vamos falar um pouquinho sobre abstinência. Vida e sexo, Emmanuel. Abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida de relação humana, na vida presente, pressupõe experiência da criatura em duas faixas essenciais. Ou seja, a abstinência ela é necessária e muitas das vezes ela é imposta em duas faixas essenciais.
Vamos ver quais são essas duas faixas. A primeira é a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço, no curso de determinada reencarnação. Nós podemos entender este texto aqui olhando para os missionários divinos, para os trabalhadores que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assumiram compromissos, de condução da nação, do povo, através de conhecimentos, através de trabalhos, do burilamento pessoal. E nós podemos nomear aqui Francisco de Assis, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier. Exemplos de abstinência a favor da humanidade e de seu burilamento e da realização da obra que assumiram realizar antes de reencarnar. E também daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Inibições estas que estão estabelecidas na vida presente pelos erros do passado. São as inibições que nós trazemos. E se veem forçados a adotar a abstinência para não corromper a sua dignidade, sua consciência, desrespeitando a condição de homem ou mulher na vida presente. O respeito ao corpo físico, o respeito à obra que Deus lhe colocou nas mãos para que possa, então, mesmo numa reencarnação inversiva dolorosa, trabalhar para desenvolver o psiquismo no qual se encontra hoje, no presente, para que o seu futuro possa realmente ser de vitória, de conquista, de sublimação. Por isso, é necessário, muitas das vezes, a abstinência em situações forçosamente constrangedoras na vida. Uso respeitável. Vida e sexo, de Emmanuel. Uso respeitável. O uso respeitável dos patrimônios da vida, patrimônio da vida, o corpo físico, que recebemos de Deus ao reencarnarmos, é o maior de todos os patrimônios da vida concedido pela misericórdia de Deus para que o espírito possa evoluir, trabalhar no seu progresso e no seu aperfeiçoamento espiritual. O uso respeitável desse patrimônio, o uso respeitável, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui o programa de elevação. Ou seja, irmãos, precisamos manter a dignidade pessoal, nossos compromissos assumidos, com a utilização de todos os recursos que Deus nos favoreceu na presente existência, a fim de que possamos dar a resposta digna às expectativas de nossos benfeitores espirituais, do Mestre e de Deus nosso Pai. Então, o uso respeitável do corpo físico, a união enobrecedora, obedecendo às leis de atração, às leis de união dos sexos para a reprodução da espécie, a aproximação digna, nobre, respeitando os estados de sexo de cada um, constitui o programa máximo de elevação de nossas almas, de sublimação de nosso ser. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio. Somos nós que somos chamados a essa distinção do que é harmonia em relação às leis divinas e o que é desequilíbrio em relação a essas mesmas leis. Somos nós que precisamos, irmãos,
distinguir. E não é fácil. Uma reencarnação inversiva traz lutas, traz duelos, traz sofrimento, aflição, angústia ao coração do homem e da mulher. Mas, se estamos em posições desse nível, é porque precisamos travar o bom combate, mantendo, irmãos, a harmonia e o equilíbrio e evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais, quedas em precipícios, quando desrespeitamos a Deus e a nós próprios. Assim é que nós precisamos entender, né? É o uso respeitável que precisamos fazer de todos os dons e de todos os instrumentos que Deus colocou em nossas mãos nessa existência. A distinção é indispensável para que possamos manter a consciência em paz e em equilíbrio diante das leis superiores da vida. Na questão 202, a pergunta é: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? O espírito é que escolhe. Errante significa na erraticidade, ou seja, né, entre uma encarnação e outra. O que ele prefere? Homem ou mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Ou seja, irmãos, a nossa situação atual, como homem ou como mulher, pode ter sido escolha nossa. Nós escolhemos, de acordo com as provas, com as lutas que precisávamos travar para podermos estabelecer a nossa evolução e o nosso progresso. E como espírito, irmãos, nós não pensamos como homem. Como homem, a gente pensa, eu, como mulher, nunca. E a mulher bem estabelecida, eu, como homem, nunca. Mas sabe, irmão, o espírito sempre tem o olhar mais distante. Ele tem uma visão mais profunda de sua realidade espiritual e do que precisa fazer para alcançar as estrelas. E aí ele escolhe, muitas das vezes, as situações mais dolorosas, mais difíceis, onde as lutas serão acerbas. Com que objetivo? Com que finalidade? Dar um salto no seu progresso e na sua evolução. Só que quando reencarnamos, esquecemos das nossas escolhas, justamente para que possamos dar o testemunho na luta, no esquecimento da nossa determinação e da nossa vontade, na manutenção dos nossos compromissos assumidos do outro lado da vida. Para o espírito, pouco importa ser homem ou ser mulher aqui na Terra, desde que, né, as provas que ele tenha que passar redundem em evolução e progresso para ele. Nesta mesma questão, nós temos agora uma observação de Kardec que também é muito importante. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Nós já vimos, como nós entendemos. O espírito não tem sexo, como nós entendemos. Então, é justo, né, que eles, nas reencarnações, né, escolham homem ou mulher. Para quê? Para que cumpram a lei de progresso. Progredir em tudo. Os espíritos precisam alcançar a perfeição. E a perfeição é o conhecimento de tudo que existe no universo. É a sabedoria divina. É a luz superior em nossas almas. Por isso, a reencarnação precisa ser no corpo masculino e no corpo feminino, como nos fala a passagem. Cada sexo
como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais. Não é assim aqui na Terra? Em cada sexo, o homem e a mulher, nas suas posições sociais, não têm que enfrentar provações, não têm que cumprir deveres e obrigações, não têm que travar o bom combate, não têm que lutar, irmãos, para que possam realizar a obra dentro da natureza de suas sexualidades? Cada sexo impõe ao espírito essas provações e deveres especiais. E com isso ensejo de ganharem experiência para o futuro, para o progresso, para a sua evolução, para o conhecimento. Aquele que liberta, aquele que desescraviza, aquele que é a salvação do espírito. Vou repetir: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Esse é o conhecimento que a doutrina dos Espíritos, através das reencarnações, vem trazer sobre as reencarnações masculinas e femininas. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Não é assim, irmãos? E como nós precisamos ser perfeitos, e como nós precisamos adquirir todos o conhecimento do universo, nós precisamos alternar nossas reencarnações nos dois sexos, para que possamos adquirir tanto as experiências masculinas do homem, no trabalho rude, pesado, na sustentação do lar, quanto o da mulher, na maternidade, na doçura, na ternura, no carinho e nas realizações femininas. Há que o espírito evoluir em todos esses sentidos. Esse é o objetivo da vida na matéria, no mundo material, em nosso planeta e em todos os planetas do universo. A lei é sempre a mesma. O objetivo a ser alcançado, principalmente, é a da aquisição dos conhecimentos, da sabedoria, em como viver bem, em como respeitar as leis divinas, as leis de Deus. E esse estudo nos trouxe a compreensão exata e perfeita de como devemos agir dentro da constituição masculina ou feminina que possuímos no presente. Assim, irmãos, que Jesus, nosso divino mestre de amor, possa abençoar-nos e fortalecer-nos em nossas lutas, na certeza de que não nos faltará. E hoje, com o conhecimento que liberta, nós poderemos travar agora o bom combate com mais sabedoria, com mais determinação, com mais vontade, no cumprimento das leis divinas que regem a vida planetária. Que o Senhor nos abençoe, que a sua paz e o seu amor estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.